Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Hoje é o meu terceiro vídeo e hoje eu quero falar nesse vídeo sobre igreja. Porque no primeiro vídeo que eu fiz, no segundo vídeo passado, uma senhora perguntou para mim, Parece Maria, é verdade que Constantino fundou a Igreja Católica? E fundamentado exatamente na própria história de Constantino, imperador romano, eu falei para ela que não, em momento algum. Constantino, ele assumiu o Império Romano no século IV, no ano 306. E a Igreja de Jesus já existia. Ela iniciou do ano 30 ao 33, né, de nossa era cristã. Então, quando Constantino assumiu o poder, a Igreja Católica já vinha caminhando há alguns tempos, alguns séculos atrás, né? Mas hoje eu quero realmente falar sobre a Igreja de Jesus. Para eu falar da Igreja de Jesus, nós temos que abrir nossa Bíblia, abra a sua aí também. Eu já abri a minha aqui, em Mateus, Marcos e Lucas, né? E João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, né? Parecidos um com o outro. Agora, a teologia de João, a teologia joanina, é muito bonita. É bem mais rica, né? Eu diria bem mais rica. Eu gosto muito de São João. Mas hoje, vamos pegar em Mateus. Pegue aí Mateus. O capítulo é o 16. A partir dos versículos 13 até o 19. Aqui está muito claro quem fundou a Igreja Católica. Leia comigo, acompanhe aí também. Aqui. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, esse território de Filipe já não existe mais, está em ruína. Perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Perguntou Jesus a eles. Eles disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então, essa pergunta de Jesus aos apóstolos, né, era foi uma pergunta sem comprometimento. Para os apóstolos, né? Que Jesus pergunta: olha, o pessoal que não convive comigo, o que eles falam de mim? O que eles dizem quem sou eu? Então a resposta foi muito clara e muito fácil. Eles disseram: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Pergunta fácil, né? Resposta fácil, sem nenhum comprometimento, né? Só que Jesus, ele sabia com quem ele lidava, ele sabia quem era quem, ele sabia do pensamento de cada apóstolo, né? Aí Jesus foi mais fundo na questão e perguntou a eles. Então lhes perguntou Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí, meus irmãos, minhas irmãs, aí a coisa já foi mais, né, comprometedora. Aí a pergunta de Jesus, aí já não foi uma simples pergunta. Porque Jesus sabia que os seus apóstolos não acreditavam muito nele enquanto Filho de Deus, enquanto Messias prometido, né? Eles não acreditavam muito, duvidavam, eram céticos, duvidavam se Jesus realmente era o Messias prometido por Deus. Eles, com certeza, houve um grande silêncio entre os apóstolos. Ninguém queria errar. E por isso mesmo, Pedro, e é por isso que eu admiro muito Pedro levantou-se, né? Deve ter levantado, olhado para Jesus, né, veementemente, e falou: tu és
o Filho do Deus vivo. Olha aí, olha a resposta de Pedro. Tu és o Filho do Deus vivo. Meus amados irmãos e irmãs, era tudo o que Jesus queria ouvir de seus apóstolos, né? Jesus queria saber se eles o identificavam mesmo como o prometido por Deus, o Messias prometido. Por isso Jesus perguntou. O pessoal que não convive comigo diz que eu sou João Batista, outros que eu sou Elias, outros Jeremias, ou um dos apóstolos. Agora e vocês? Aí São Pedro falou com muita sinceridade, com muita positividade, falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É exatamente isso, irmão e irmã, que Jesus queria ouvir deles. Jesus deve ter ficado muito feliz com essa resposta de Pedro. Por isso mesmo, Jesus olhou para Pedro e falou. Jesus respondeu a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. O grande elogio que Jesus fez a Pedro. Pedro, olha, você, em outras palavras, você estava cheio do Espírito Santo quando me deu essa resposta. Não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Não foi a tua sabedoria humana que te revelou essa verdade, mas o meu Pai que está nos céus, o Espírito de meu Pai, foi o que falou, não é, através de você, quem sou eu. E é verdade, eu sou mesmo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus fez esse elogio a Pedro dizendo que ele estava cheio, né, da sabedoria divina. Aí Jesus, ele dá uma resposta a Pedro em relação, devido a essa resposta sábia de São Pedro. E ele fala assim: também, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, quer dizer, tu és uma pedra firme, tu és uma rocha, tu és aquela pedra primeira que eu irei construir a minha casa, né? Minha casa-igreja, a casa de oração. Você vai ser a minha pedra firme. Por isso que eu estou dizendo que você é pedra, que significa rocha. Uma rocha bem firme, bem dura, nada abala essa rocha. É nessa rocha, Pedro, que eu quero construir a minha igreja. E ele continua: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado dos céus. Atentemos para esse tratamento tu que Jesus fala a Pedro. Mas antes, atentemos também para essa colocação de Jesus em relação a Pedro. Também eu digo a tu, não é eu te digo que tu és Pedro. Esse tratamento é muito importante para uma análise desse texto. Tu. Jesus usa a segunda pessoa do singular para mostrar que ele quer falar com alguém. Haviam dois Simões, ou Simãos, as duas palavras estão certas. Vou usar os Simões. Haviam dois Simões, o Zelota e esse que Jesus, a partir de agora, deu o nome de Pedro. Então, para não confundir qual dos Simões ele quer falar, ele pronuncia o nome do pai daquele que ele quer estar se dirigindo. Ele diz: tu, Simão, filho de Jonas. É com você, que é filho de Jonas, que eu quero falar. Não quero confundir com o outro Jonas, o outro Simão, né? Filho de Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelou isso. Então Jesus especifica qual dos Simões ele quer falar. Ele quer falar com aquele que ele deu o nome de Pedro, rocha firme, né? Inabalável, né? Nada atinge aquela rocha que ele chamou de pedra de Pedro. E tu és essa pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a gente percebe aqui, irmãos e irmãs, que Jesus fala com alguém. Esse alguém
é Simão, que ele deu o nome depois de Pedro. E ele fala direto, porque ele fala tu. Então, é a segunda pessoa do singular, que ele quer dirigir-se, tu, Pedro. Darei a ti, as chaves do reino do céu. Em ti, eu unificarei minha igreja. Então, essa maneira como Jesus esclarece quem é quem. Aquele que dá uma missão, né? Edificadora, uma missão para que ela seja eterna, a igreja dele. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque uma corrente protestante, né, de teólogos protestantes, diz assim, não, Jesus não entregou a igreja dele a Pedro, não entregou. Jesus falou assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, essa corrente de protestantes diz assim, que Jesus olhou para Pedro, falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, que Jesus apontou para ele próprio, para ele Jesus, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Claro que é uma interpretação altamente errada, né? Jesus fala com alguém, fala com o filho de João ou de Jonas. Jesus diz tu, né? Não é comigo que eu estou dirigindo essa palavra, é a mim que eu estou dirigindo essa palavra, ou essas palavras. Estou dirigindo a tu, és tu que eu vou precisar. Na minha edificação da minha igreja, és tu que vais conduzir, não é? Então Jesus é muito claro. Ele funda a igreja na pedra principal, que é Pedro, naquele momento, dá a sua igreja, para que ele conduza a sua igreja. E ele fala uma coisa muito importante, te darei as chaves do reino dos céus, né? A chave de abrir, né? De fechar, o poder de ligar e desligar. Então, essa nossa igreja, instituída por Jesus e entregue a Pedro. Não resta a menor dúvida. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Poder de ligar e desligar pelo contato profundo entre ambos, né? Entre Deus, Jesus e São Pedro, dessa igreja que ele fundou, a igreja que edifica ele enquanto Deus e edifica nós também, que nos leva à santidade. Então Jesus funda a sua igreja e entrega a Pedro. Não podemos duvidar, não é? E essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Jesus não é mentiroso, pelo contrário, ele se capacita, ele é capacitado exatamente para mostrar a verdade, ele deixa essa verdade como fundamento de santidade da igreja que ele funda, né? E entrega a São Pedro e depois perpassa aos apóstolos, né? Isso é muito importante nós pensarmos assim e nós vermos a igreja dessa maneira. A igreja é instituição divina. Jesus fundou e por isso que as portas do inferno não prevalecerão? Porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Claro, muito embora ela seja conduzida por homens também, mas ela é conduzida mesmo pelo Espírito Santo. E por isso ela não erra. E por isso ela é inacabável, não é? E pelo contrário, ela continua até o final dos tempos. A igreja de Jesus, pronto. Então não se pode duvidar. Essa igreja é perfeita, né? Nós, humanos, não somos tão perfeitos assim. Mas é dentro dela que nós atingimos a perfeição e nos leva, pelos seus sacramentos, né, à nossa santificação. É isso. Então, veja bem, então Jesus entrega, né, a Pedro, a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão. Por isso, a gente percebe tudo isso, né, através da história. No século XIII, XIV, houve um grande problema na Igreja Católica, né? Cismas. 3 papas naquele século, né? Estavam um brigando com o outro por causa do poder. 3 papas, 2 na França e 1 em Roma, né? Mas a igreja venceu tudo isso. Venceu por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. A igreja dele, ele que conduz com seu Espírito e vai nos conduzindo também. Nós erramos, né, criamos problemas nessa igreja, mas ele conserta. Porque o Espírito dele, né, é muito maior do que a nossa vontade, do que a vontade humana.
Por isso mesmo, amado, não tenha dúvidas. Jesus funda a sua igreja. A minha igreja, falou ele, não as minhas igrejas. Então Jesus funda a sua igreja, entrega a Pedro, e Pedro torna-se o primeiro Papa, aquele que representa Jesus na terra, né? E por isso mesmo nós dizemos que os outros papas são sucessores de São Pedro, primeiro Papa. Essa igreja, irmãos e irmãs, que nós deveríamos amar profundamente. Falar mal da igreja é falar mal de Jesus. O católico cristão é Jesus que continua no decurso da história. Naquele episódio que Jesus aparece a Saulo antes da sua conversão, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem era que Saulo perseguia? Jesus? Não, os cristãos. Mas Jesus usa o termo, porque tu me persegues? Então, nós, você, a igreja, é Jesus que continua na história até o final dos tempos. Então, falar mal da igreja, não é? Falar mal de Nossa Senhora, falar mal dos cristãos, é falar mal de Jesus. Por isso mesmo, essa entrega que ele deu, que ele fez à igreja, é uma entrega que deve repercutir na vida de cada um de nós. E por isso mesmo, amados irmãos, ame essa igreja, amemos essa igreja, lutemos, né, para defender essa igreja. Essa igreja é divina, muito embora seja conduzida por homens. Não houve, no decurso da história até hoje, nenhuma instituição com 2000 anos de existência, só a Igreja de Jesus, só a Igreja Católica, né? Então, amemos essa igreja, lutemos por essa igreja, choremos com essa igreja, vamos sorrir com essa igreja, né? Defendamos essa igreja do maligno, né? Demonstremos a alegria, a felicidade de cada um de nós, que pertencemos à família divina, à família de Deus, né? Como membros vivos desta igreja. Então, isso eu queria falar para você, né? Defendamos essa igreja, não tem outra igreja, né? Instituída por Jesus, só a Igreja Católica. E que depois, no outro vídeo, eu falar como se deu o nome Católica Apostólica Romana. Não podemos ter dúvidas, né? Então, essa igreja que nos mostrou todo o amor de Deus, né, que se derramou nela, amor, sobretudo pelos sacramentos. Busquemos essa santidade através dos sacramentos dentro dessa igreja. Então, essa igreja soframos com ela. Quando ela se alegra, nos alegremos com ela. Porque é a igreja fundamentada na vontade do Senhor, entregue a Pedro e, até o final dos tempos, ela continuará. Quando deixarmos essa igreja, iremos participar de uma outra igreja, com certeza. A igreja padecente. Saímos da padecente e iremos para a triunfante. Aí acaba a história da humanidade. Amém? Então é isso. Viva a igreja de Jesus e viva. Salve a igreja de Jesus, salve. Morramos, cresçamos, né? Identifiquemos-nos e santifiquemos dentro dessa igreja que Jesus colocou na vida de todo ser humano. Na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desçam sobre vós, vossas casas, vossas famílias, vossos bens, vossas vidas e permaneçam para sempre. Amém. Viva a Igreja de Jesus, viva! E no outro vídeo, próximo, eu falarei sobre o porquê que a Igreja recebeu o nome de Católica Apostólica Romana. Beijo no seu coração. Obrigado por me assistir. Tchau, tchau.